10ª palestra, Conforto Ambiental e Eficiência Energética em Edificações. Palestrante Maria Cristina Sampaio. Essa palestra faz parte do ciclo de atividades organizadas pelas professoras Monique Cordeiro e Fernanda Lins, com o intuito de trazer assuntos interessantes relacionados ao curso de Engenharia Civil. Essa palestra ocorreu no dia 12 de agosto de 2020, às 18 horas. Né? A gente falar disso tudo na prática profissional, né, como engenheiros, como arquiteta que eu sou, quando a gente começa a pensar em eficiência energética, em sustentabilidade, a gente pensa logo nas edificações. Quer dizer, como é que as edificações precisam ser pensadas para que elas interajam de uma maneira positiva com o meio ambiente e causem menor quantidade de danos. Hoje em dia, se fala muito também em pegada de carbono nas edificações, então, como é que eu vou ter menos desperdício na obra, como é que eu vou ter a operação da minha edificação de maneira que ela vá afetar menos o meio ambiente. Agora, todas essas coisas que se fala, a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes existe uma certa propaganda enganosa, digamos. O que é? As pessoas falam as vantagens, às vezes elas colocam um dispositivo na edificação e dizem, olha só, a minha edificação ela tem lâmpada de LED em todas as salas, então é energeticamente eficiente. É só isso? O que é uma edificação energeticamente eficiente? O que é uma edificação que a gente considera adequada se pensar em termos de clima e de pouco consumo de energia, né? Então, para isso, eu vou voltar lá atrás com vocês, né? E aí, vou compartilhar aqui a primeira imagem que eu tinha colocado para testar. Espera lá, que aí eu sou enrolada. Abriu, Fernanda e Monique. Aqui ainda não foi, não. Então, deixa eu voltar, espera lá. Foi? Agora tá indo. Então, tá bom. Apareceu, certinho. Então, voltando lá, que eu até já me perdi. Eu coloquei aqui 4 tipos de edificações diferentes. E aí, caramba, o que uma tem a ver com a outra, né? Eu tenho uma oca, tenho um iglu, tenho uma casa sobre palafitas e tenho uma edificação no deserto. Aparentemente nada. Mas se a gente for pensar em termos energéticos, tudo. Por quê? Esses são tipos de edificações que a gente costuma chamar de arquitetura vernacular. O que é a arquitetura vernacular? Ela é uma arquitetura que ela é característica de uma certa civilização ou de um povo, de uma cultura, né? Então, por exemplo, a gente tem as ocas, que são características, são edificações características de povos indígenas aqui da Amazônia. A gente tem os iglus, que são dos esquimós, nas áreas onde eu tenho muitos alagamentos na Ásia, eu tenho muitas edificações sobre palafitas. Em áreas quentes de deserto, eu vou ter edificações como essas. Tá, mas, assim, a função primeira da edificação foi habitar, né? E à medida que as cidades foram crescendo, essas edificações elas passaram a se distribuir na cidade, e muitas vezes essa forma original, digamos assim, de construir, ela foi se perdendo, por quê? Começou a haver um certo intercâmbio entre as cidades, um povo foi vendo a maneira que o outro construía, achava interessante uma determinada técnica, a tecnologia evoluiu também, então foram se fazendo novas formas de morar, e essa arquitetura vernacular, ela foi se perdendo, em especial depois da Revolução Industrial, onde houve um boom das cidades, e as cidades deixaram de ser só lugar de troca para ser lugar de produção também. E aí a edificação ela passou a ser priorizada
o tipo de edificação que fosse construída mais facilmente, que fosse mais barata, que eu tivesse o material ali à mão, o que nem sempre era o mais adequado ao clima, né? Então, essa modificação foi ocorrendo até que no século XX a gente chegou a esse tipo de edificação que ficou conhecido como estilo internacional, que foram as caixas de vidro, né? Entre uma coisa e outra tem um longo caminho que aí a gente não vai entrar aqui. Mas a verdade é que no século XX houve um boom dessas caixas de vidro, né? Quem começou esse movimento, né, fundou o que foi chamado de estilo internacional, foi o arquiteto autor desse edifício aqui, que é o prédio da Segra em Nova York, o Mies van der Rohe, e ele dizia, não, o prédio ele é uma caixa de vidro que ele não deve denotar onde ele fica, nem qual é a função dele. Maravilha. Isso daí, essa caixa de vidro, num clima frio, ela pode até funcionar. Agora, aqui, ó, nossa caixa de vidro particular, o edifício Avenida Central, ali na Rio Branco, a gente não vive sem ar-condicionado. Por quê? Porque essa caixa de vidro é uma estufa para o clima que a gente tem. E aí, esse tipo de... Sumiu? Vou ficar perguntando para vocês, ou vexame. Saiu. Tá, eu vou voltar, que agora eu vou falar um pouco sem imagem, depois a gente vai voltar lá para a imagem. Quando ocorreu a primeira crise do petróleo, em 1973, né, que os árabes perceberam que o petróleo um dia ia acabar e que eles estavam com a bola toda, subiram em questão de um mês, o preço do petróleo triplicou e o mundo entrou em pânico. E aí começou a se pensar que não se podia ser tão dependente do petróleo quanto se era. Por quê? Essas torres de vidro, no caso das edificações, né, as torres de vidro, elas exigiam um gasto imenso com ar-condicionado, com aquecimento, né? E isso era tudo muito barato, não incomodava ninguém. No entanto, como esse tipo de arquitetura simbolizava o poder, né, simbolizava, olha, eu tenho uma empresa bacana, eu tenho uma torre de vidro, todo mundo fazia. E aí, com a crise do petróleo, começou a se pensar em novas maneiras de construir. E foi aí que as pessoas voltaram os olhos lá atrás, para a Oca, para o Iglu, né, para o tipo de arquitetura característica, e começou a ocorrer um movimento que ficou conhecido como arquitetura bioclimática. Né? A arquitetura bioclimática é uma busca de adequar a arquitetura ao clima, tirando o melhor que o clima tem, para poder fazer com que a minha edificação funcione bem sem gastar energia e, ao mesmo tempo, fazendo com que ela se insira no ambiente de maneira a produzir o menor impacto possível. Para se poder fazer uma edificação que seja adequada ao clima, né, eu preciso primeiro conhecer o clima. Então, se for lá olhar na geografia lá do ensino fundamental, a gente vai ver que o clima ele é composto por 5 elementos básicos, que é a radiação solar, os ventos, umidade, temperatura do ar e índices pluviométricos. A combinação desses 5 elementos vão dar os climas de vários locais, sendo que dentro de uma mesma cidade, dentro de uma mesma zona climática, dependendo de elementos do relevo, de massas d'água, de quantidade de elementos construídos, eu posso ter um clima particular ali dentro, que é conhecido como microclima. Então, por exemplo, aqui no Rio, e a gente vai ver o Rio com calma mais à frente, mas a gente tem, olha, vamos dizer que de Ipanema para Bangu, eu tenho o mesmo clima? Não, porque eu tenho uma série de elementos que vão influenciar naqueles 2 locais e que vão fazer que dentro de uma mesma zona climática, que está toda a cidade, que é o clima subtropical, eu tenho 2 tipos de clima diferentes, que são os microclimas, tá? Então, vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Vou lá eu compartilhar a tela de novo. Espera aí, que eu apanho toda vez. Então, muito bem. Eu peguei aqui para vocês
um mapa mundi indicando as temperaturas, tá? Esse mapa, na verdade, eu peguei de um gifzinho que tem na Wikipedia, muito interessante, que ele vai trocando mês a mês e a gente vai vendo a variação de temperaturas. Eu, no caso, dei um print das temperaturas de maio no mundo, né? E a gente vê, olha só, que essa faixa aqui, quanto mais vermelhinho, mais quente é. Então, essa faixa que pega aqui o norte do Brasil e o norte da África, parte aqui da Índia, né? É a faixa mais quente. Foi muito bem. Quem é que mora aqui no norte do Brasil, na Amazônia? São os indígenas. E no norte da África, os povos característicos são os tuaregues ou beduínos. Por que eu peguei eles? Olha só, os dois estão em clima quente. Os dois se vestem da mesma maneira, apesar do clima ser quente? Caramba, o índio faz todo sentido. Um calor horroroso, ele anda de sunga, né? Não tá com uma roupa fresca. Mas o tuaregue, por que ele tem uma roupa tão pesada num clima que é tão quente? Ele não sente calor, ele é louco? Não, tem algum motivo para isso. Qual é o motivo? Porque os dois climas, apesar de serem quentes, apesar de eu ter temperaturas altíssimas, isso daqui eu falei para vocês que eu peguei um print de maio, mas o ano inteiro essa situação se repete, os dois climas são diferentes. Por quê? Eu tenho índices pluviométricos muito diferentes. Na área da Amazônia, olha só, é azul escuro, eu tenho muita chuva. E aqui, no norte da África, eu não tenho chuva praticamente nenhuma, eu tenho clima desértico. Então, aqui eu tenho clima quente, úmido, por causa da quantidade de chuva. Eu tenho altos índices de umidade. Enquanto no norte da África, eu vou ter clima quente, seco. E isso vai fazer com que eu tenha estratégias diferentes, tanto para me vestir, quanto para as minhas edificações. Então, vamos voltar lá, nos indígenas e nos tuaregues. Qual é a edificação característica dos indígenas? São as ocas. E a dos tuaregues? São esse tipo de edificação que eu tenho. Aberturas muito pequenas e paredes muito grossas. Então, vamos lá, vamos conversar por que acontece esse tipo de coisa. Quando eu tenho clima úmido, né, altos índices de umidade, eu preciso de vento. Se eu não tiver vento, eu não tiro o calor. É como se o vento, eu tivesse, a umidade, ela oprime, ela fica colada na pele da gente, e eu preciso do vento para carregar essa umidade e eu conseguir respirar e me sentir mais fresco. Enquanto no clima quente, seco, o vento não adianta de nada. Só funciona para mim trabalhar com inércia térmica. Por isso que o tuaregue tem essa roupa. Essa roupa ela não é colada no corpo. É uma túnica larga, feita de lã, que vai ter uma inércia térmica grande e solta do corpo. Ele faz um colchão de ar por baixo. Então, a roupa, na verdade, ela é uma barreira entre o corpo dele e a parte de fora. Ela retarda a entrada do calor. Por outro lado, como o clima é seco, eu tenho uma amplitude térmica, quer dizer, a diferença da temperatura do dia para a noite, ela é muito grande. Olha só, o céu quase não tem nuvem, coisa diferente no clima úmido, que eu tenho um colchão de nuvens na frente. Então, em clima quente e úmido, eu não tenho uma amplitude térmica muito grande do dia para a noite, não faz a menor diferença nas temperaturas. Voltando ao tuaregue, então, eu aqui, assim como essas edificações, durante o dia é muito quente e à noite é frio. O que ele faz com a edificação, igual ele faz com a roupa? As edificações, elas têm as paredes muito grossas, de maneira que, de dia, o sol bate na parede, começa a esquentar a parede, quando o calor começa a chegar lá do outro lado, já está de noite que está esfriando. Aí ele fica com uma temperatura confortável durante a noite dentro da edificação. Durante a noite, essa edificação vai perdendo calor. De dia, quando esquenta, está frio lá dentro de novo. Frio não, fresco, né? Já no caso da oca, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar numa construção toda feita de... É fresquíssimo, porque ela tem muita fenda e o vento bate. Então, eu trabalho com baixa inércia térmica. Não interessa ter inércia aqui, eu preciso ter ventilação para poder tirar a umidade e ficar mais fresco. Tá? Então, peraí, deixa eu voltar lá agora.
Agora, a performance energética de uma edificação, primeira coisa, então, eu preciso conhecer o clima onde eu estou colocando a minha edificação. Por quê? Se a minha edificação não for adequada ao tipo de clima, se eu quiser fazer uma oca lá na África, não vai ter ar-condicionado que funcione. Assim como, se eu fizer uma construção de pedra fechadíssima ou com paredes muito grossas numa região amazônica, ela com certeza não vai ser uma construção confortável, porque as aberturas são muito pequenas, eu não vou ter ventilação dentro da edificação, vai ficar úmido e vai ficar quente lá dentro, tá? Então, conheci o clima, já consigo ver o tipo de edificação. Agora, eu preciso conhecer também os materiais, os dispositivos que eu posso usar, quer dizer, acabei de falar, as janelas, eu preciso, no clima quente e seco, eu quero pouca troca com o ambiente exterior, então eu vou ter janelas pequenas. No clima quente e úmido, eu vou ter janelas grandes, senão eu não vou ter ventilação, né? E o que mais que eu posso agregar à minha edificação, que eu chamo de sistemas passivos, que são elementos, né, dispositivos que eu ponho na edificação, de maneira que eles contribuam para um melhor rendimento energético, tanto em termos de iluminação natural quanto em termos de ventilação natural, sem que com isso eu precise gastar energia, tá? Então, eu tendo essa casca correta, digamos, né, todos os outros dispositivos mecânicos e dispositivos que venham a consumir energia, eles vão ser muito menos demandados e muito mais bem utilizados, né? Então, tá bom. Dos 5 elementos do clima que eu falei para vocês, né, os que a gente consegue trabalhar melhor na edificação são os ventos e a radiação solar. Por quê? Eu não tenho como baixar a temperatura do ar. Eu posso proteger contra a radiação, eu posso aproveitar ou barrar a ventilação, mas eu não posso baixar a temperatura. Só se eu usar ar-condicionado, mas sem um auxílio mecânico, eu não consigo. Eu não consigo mudar o índice pluviométrico, nem consigo mexer com a umidade. Para usar a umidade, eu preciso usar um desumidificador. Então, já estou usando equipamento mecânico. Agora, se eu tiver uma boa ventilação, eu posso reduzir os meus índices de umidade numa edificação. Então, é o vento e a radiação solar que a gente vai trabalhar, tá? O vento, como é que a gente consegue aproveitar melhor esse vento? Eu posso trabalhar tanto o meio urbano, como eu posso trabalhar a edificação em si. No meio urbano, como é que eu faço? Eu vou ver a posição e o dimensionamento das minhas ruas, para que elas possam funcionar como corredores de vento e atender as edificações, né? Eu vou ver a orientação dessas ruas, né? E vou ver a distribuição dos espaços abertos na cidade. Então, quando eu tenho uma praça, quando eu tenho um parque, quando eu tenho uma grande massa d'água, eu consigo interferir nesse clima também. Eu tiro proveito disso. Se eu estou num lugar muito seco, me interessa, de repente, ter um lago numa praça, enquanto num clima muito úmido não vai interessar, né? Mas não é um lago 2x2, quase uma hidromassagem, não. É um lago, uma massa de água grande que vai afetar os índices de umidade e vai afetar a temperatura. Laguinho pequeno não serve, né? E na edificação, eu vou trabalhar com o tamanho e o posicionamento das janelas, com a subdivisão interna, buscando criar ventilação cruzada na edificação, e o posicionamento da edificação também em relação aos ventos. Agora, o que acontece? Quando eu estou no meio urbano, às vezes é muito difícil de controlar isso, porque eu faço tudo certinho na minha edificação, no meu terreno. Aí vem alguém e constrói um prédio. Na minha frente tira o meu vento. O que eu posso fazer? Eu não posso impedir, né? O planejamento urbano, os planos diretores, eles deveriam contemplar esse tipo de coisa. Nem sempre acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se todo mundo vai localizar ali onde eu estou falando, eu sempre falo isso nas minhas aulas de arquitetura. Em Botafogo, a gente tem 2 ruas, que são as ruas principais do bairro, que vão terminar na Praia de Botafogo. São perpendiculares à praia, que é a São Clemente e a Voluntários da Pátria.
elas são corredores de vento. Eu tenho vento que entra por ali. Há algum tempo atrás, construiu-se um prédio na saída, assim, na boca da Voluntários da Pátria. Né? Um prédio redondo que fica ali perto de um viaduto que vai dar na praia de Botafogo. E esse era de uma companhia telefônica, agora não me lembro bem qual, é um redondo, eu acho feioso, a quem goste. Mas, enfim, quando construiu-se esse prédio, ele simplesmente barrou o vento que entrava pela vontade da pátria. E, com isso, modificou-se todo o microclima de uma área grande de Botafogo. Por quê? Porque o esquema de ventilação foi barrado. Né? Então, esse vento ele é difícil de trabalhar, ele tem que ser previsto. E aí eu vou falar aqui um pouquinho do vento na cidade do Rio de Janeiro, para a gente entender por que algumas coisas funcionam em alguns locais e não vão funcionar em outros, tá? Então, vamos lá. Ó, já estou fazendo um pouquinho melhor, enrolando menos. Esse daqui é um mapa, eu peguei do Google Maps, né, escala bem reduzida, está bem lá em cima. Os verdes são as áreas verdes mesmo, esses cinzas todos são áreas urbanizadas. A gente tem aqui, olha, a Baía de Guanabara, Niterói está aqui, o Rio de Janeiro está para cá. Muito bem. Rio de Janeiro, eu tenho, as minhas grandes áreas verdes são os 3 maciços que eu tenho na cidade. Eu tenho o maciço da Tijuca, que é esse que pega aqui, fica entre a Zona Sul e a Zona Norte, onde fica o Cristo, onde fica o Pão de Açúcar. Do lado de cá, eu tenho o maciço da Pedra Branca, que é o maciço que pega por trás de Barra e Recreio, Vargem Grande, e do lado de cá, eu tenho, aqui no canto, eu vou ter Santa Cruz, tem o Bangu, Campo Grande aqui por trás, tá? Avenida Brasil, passa aqui. Mais ou menos. Esse daqui é o maciço do Medanha, Camboatá, onde está a grande discussão atual, a questão do autódromo, que a prefeitura está querendo desmatar uma área enorme para fazer o autódromo e está havendo um movimento muito grande contra, né? E aqui, passando entre o maciço da Pedra Branca e o maciço da Tijuca, eu vou ter a Avenida Ayrton Senna e a linha amarela, que vem em direção aqui à Zona Norte. Aqui eu não sei se vocês estão vendo um verdinho, isso daqui são as lagoas que você tem na área da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca está aqui, isso tudo, Barra, Recreio, isso aqui é a Restinga da Marambaia, e aqui eu tenho Copacabana, Ipanema, Leblon, e já entrando na Bahia, eu vou ter Botafogo, Flamengo e tal. Aqui eu tenho o maciço das Serras, eu tenho Petrópolis, tem Teresópolis no meio, e tem Friburgo aqui, e aqui eu tenho a Baixada Fluminense. Ótimo. Então, agora vamos entender por que no Rio eu tenho áreas mais quentes, áreas mais frias e locais mais poluídos também. O vento dominante que chega aqui no Rio, ele vem daqui, é um vento de sul-sudeste. Esse vento, quando ele vem, ele pega toda a Zona Sul, toda a Barra da Tijuca, por isso são áreas extremamente frescas, quer dizer, extremamente, bem mais frescas que a maior parte da cidade, pela Baía de Guanabara. Tá? Quando ele entra pela Baía de Guanabara, ele acaba fazendo caindo para oeste por causa da rugosidade do solo, por causa das edificações, então ele vai entrando aqui por trás do maciço da Tijuca, e à medida que ele vai percorrendo a cidade, ele vai vai perdendo velocidade. Então entra pelo centro, aí vai lá, Praça da Bandeira, Tijuca, quando chega lá pelo Meia, já está com bem menos velocidade, que está aqui, né? E aí esse vento que vem aqui, quando encontra o vento que entra entre o maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca, nessa área daqui eu tenho uma área de turbulência muito grande. Essa área de turbulência me gera uma grande quantidade de poluição. Por quê? Essa área daqui eu tenho uma quantidade de indústrias grandes, né? É uma área industrial, uma área muito poluída. E com essa turbulência do vento que vem de cá com o vento que vem de cá, essa poluição não se espalha. Por isso aqui eu tenho uma área poluída. E por outro lado, o vento daqui embola com o vento de lá, passa vento nenhum para o lado de cá. Por isso que Bangu, Campo Grande e essas áreas que estão para cá são tão quentes, porque simplesmente não chega vento.
né? Se vocês forem olhar na estação meteorológica de Bangu, podem rir, a velocidade média do vento em Bangu é 0, tá? Aí, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram na praia, eles chamam de cuca fresca, são os dispositivos assim, retangulares, ficam num pedestalzinho, aí a gente aperta um botãozinho e sai um jato de aguinha borrifada no rosto da gente, né? Aí a gente bota aquilo, continua andando na praia, se sentindo super fresco e gostoso. Funciona, por quê? Porque eu tenho vento na praia. Aqui em Bangu, quando eles fizeram o calçadão de Bangu, eles fizeram chuveirinhos, que eu não sei nem se funciona, tinha tipo um pergolado e um chuveirinho para as pessoas passarem lá embaixo. Gente, aquilo ali foi uma maldade fazer em Bangu. Por quê? Eu não tenho vento. Então, eu aumentei a umidade, eu deixei as pessoas molhadas, sem a possibilidade com que elas secassem depois. Então, dá aquela refrescadinha na hora e depois vai sentir muito mais calor. Se parasse para olhar o clima, para entender como é que funciona, nunca que tinha colocado chuveirinho em Bangu. Era melhor botar um ventilador no calçadão, né? Aqui na Baixada Fluminense, o vento que vem da Baía de Guanabara, ele fica preso aqui no pé da região serrana. E aqui eu tenho muita indústria. Por isso que no fundo da Bahia e na Baixada Fluminense eu tenho áreas tão poluídas, porque a poluição simplesmente fica presa na serra e o vento barra aqui, não tem onde passar. Tá? Então, aqui, assim, se a gente for fazer um plano diretor, um plano para a região metropolitana, antigamente se fazia, né? Era uma coisa a ser considerada, quer dizer, como é que é o esquema de ventilação? E aí eu vou prever aonde é mais adequado ou menos adequado, eu localizar as minhas áreas industriais, para poder reduzir os índices de poluição, tá? Então, assim, voltando aqui às edificações, para poder fazer com que as minhas edificações sejam adequadas, eu preciso conhecer o clima, tanto o esquema de ventos que eu estou colocando para vocês. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando na Zona Sul ou numa área ventilada na Barra da Tijuca, de repente eu ter uma janela grande vai fazer muita diferença em termos de vento. Mas se eu estou em Bangu, se eu estou em Campo Grande, eu preciso dessas janelas porque elas são a minha única possibilidade de reduzir os índices de umidade, apesar de não ter essa ventilação toda. Então, a gente tem alguns artifícios, né, que a gente coloca nas edificações, e agora, infelizmente, eu não vou nem ter tempo de entrar em todos, senão não vai dar tempo da gente falar, mas que a gente pode trabalhar com diferencial térmico. Eu esquento uma área, deixo uma área bem exposta ao sol, uso cores, ou vou usar materiais que esquentem mais, e outra área onde eu vou estar sombreada de forma tal que eu crie uma corrente de vento por diferencial térmico. Isso daí já ajuda, né? Eu posso lançar mão desses artifícios. Eu posso escolher um tipo de esquadria que me gere ventilação seletiva também. Então, tem uma série de elementos que eu posso usar sem precisar gastar com equipamentos mecânicos e sem precisar gastar energia. Aí, eficiência energética na edificação, né? São elementos de projeto aonde eu vou fazer com que essa edificação seja mais adequada. Mas aí eu preciso ver também a radiação solar, a proteção à radiação solar. Porque eu falei para vocês, o vento seria, no caso aqui do Rio, que a gente tem clima úmido também, ele seria o elemento mais importante. Infelizmente, na cidade, a gente às vezes não tem como controlar esse vento. Então, a gente tem que caprichar na proteção da radiação solar para poder fazer com que eu tire proveito disso. E aí, para eu entender, né, as fachadas que eu preciso proteger e o tipo de proteção que eu preciso ter, e a melhor orientação para a minha edificação, eu tenho que entender como é que acontece o deslocamento do sol, porque dependendo desse deslocamento, eu vou ter algumas fachadas que recebem um índice muito maior de incidência solar, né, de radiação solar, e outras que vão estar naturalmente mais protegidas.
Então, existem alguns diagramas que são chamados diagramas solares, tá? Primeiro, deixa eu fazer aqui uma parte. Por que que eu tenho as estações diferentes e por que que as estações são invertidas no hemisfério sul e no hemisfério norte? Né? A Terra, ela gira em torno do Sol inclinadinha, o eixo dela é inclinado em 23,27 graus, tá? Então, à medida que ela se desloca em torno do Sol, nessa época do ano aqui, aonde a parte sul está mais próxima do Sol, a norte está mais longe. Então, eu tenho verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Ao contrário do lado de cá, aonde eu vou ter o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, né? E em 2 pontos eu vou ter exatamente a mesma distância, são os equinócios, quando eu tenho os solstícios de primavera e de outono, e invertido para o sul e para o norte, tá? No inverno e no verão, o Sol vai bater perpendicular ao Equador, enquanto nos solstícios ele vai bater perpendicular aos trópicos de Câncer, em cima, e ao de Capricórnio. O que isso me interessa? Me interessa o seguinte, que por causa dessa inclinação, eu tenho uma trajetória aparente do Sol, não é que seja assim, tá? Aqui no hemisfério sul, a maior parte do ano, se a gente olhar para o Sol, parece que ele está um pouquinho inclinado em direção ao norte. Já no hemisfério norte, quando eu olho, ele parece estar um pouquinho inclinado em direção ao sul, tá? Quanto mais eu vou para o sul, mais parece que ele está inclinado para o norte. E quanto mais eu vou para o norte, mais parece que ele está inclinado para o sul. Quanto mais inclinado ele tiver, mais abatido é esse ângulo de incidência, por isso que vai ficando mais frio, tá? E aí, existem maneiras de se medir essas inclinações, tá? Que é esse gráfico aqui de baixo, aonde ele tem, para uma determinada latitude, né, a posição aparente do Sol, a gente consegue fazer isso para todos os dias do ano, tá? Mas aqui eu tenho, no solstício de verão, ele passa mais alto, nos equinócios e no solstício de inverno. E aí, com esse tipo de diagrama, já tem programa de computador que faz isso direto, eu consigo calcular o tamanho e a posição da sombra de qualquer elemento a qualquer hora do dia, né? Então, de manhã a sombra está para um lado, ao meio-dia está mais para frente, de tarde está mais para o outro. Trocando em miúdos, o que é importante eu saber? Aqui no hemisfério sul, a fachada que vai receber uma insolação maior vai ser a fachada norte. De manhã ele lá, aquela história, é melhor quarto para o leste. Por quê? Porque o Sol vai nascer no leste, na hora que ele bate no leste, ele está baixo, ele vai rodando, ficando em pé, meio-dia ele já está a pino, que a gente chama, né? Ele está em pé, e aí ele está incidindo nas fachadas norte. E à medida que vai chegando no final da tarde, ele vai descendo para o oeste e vai ficando com um ângulo mais abatido. A gente diz que é melhor os quartos virados para leste, porque os quartos são cômodos de maior permanência. Eu vou dormir, se aquele cômodo receber o sol a tarde inteira, quando chega a hora de eu dormir, vai ter que ter um ar-condicionado, porque ele vai estar muito quente, né? Então, de preferência que ele fique virado para leste, que de manhã a gente acorda, sai e esse quarto vai ficar vazio, mas ele esquenta tanto quanto do outro lado, só esquenta em outro horário do dia, né? As fachadas leste e oeste, como o ângulo que o sol bate, ele é mais baixo, para eu proteger é mais complicado. Eu só consigo proteger com elementos verticais, de preferência móveis, porque o ângulo do sol numa época do ano é diferente de outra época do ano, essa trajetória aparente que eu falei para vocês.
vocês. Tá? E o tipo de proteção para a fachada leste-oeste é mais complicado. Enquanto para a fachada norte, como o sol está muito em pé, eu colocando uma proteção horizontal como uma marquise, uma varanda é uma proteção, né? Uma coisa que a gente chama de light shelf, que é como se fosse uma marquise só no meio da janela. Com isso, eu consigo barrar essa entrada do sol e eu diminuo a incidência de radiação solar, a minha edificação fica mais fraca. Agora, eu também posso tirar partido disso para poder ter uma iluminação natural melhor durante o período do dia, e com isso eu vou economizar em iluminação artificial. Como é que eu faço para ter essa iluminação natural melhor? Eu posso usar cores, né? Vou usar de preferência cores claras. Se eu quiser usar uma cor no ambiente, o que é melhor? Pintar uma parede ou pintar um teto? Pintar uma parede, com certeza, porque o teto é onde a luz se reflete. Então, se eu coloco um teto escuro, a luz entra pela janela, mas ela não vai lá no fundo do cômodo, porque ela não está refletindo no teto, né? O piso, não adianta tanto botar o piso claro para trabalhar com reflexão, porque a gente tem os móveis. Então, isso já vai cobrir um pouco dessa área clara. Por outro lado, às vezes é indesejável eu ter uma superfície clara demais. Por exemplo, eu tenho um outro na frente. Tá? Esse segundo prédio, se ele for todo pintado de branco e o sol bater nele, a reflexão dessa luz batendo, além de ofuscar quem está no primeiro prédio, ela ainda reflete o calor, né? O branco, ele é muito reflexivo, ele reflete a luz e reflete o calor também. Então, o outro prédio vai ganhar calor por radiação vindo desse primeiro que está recebendo. Então, no exterior, é interessante usar cores claras? Sim, para a gente poder evitar que o edifício absorva muita energia. Por outro lado, nem sempre o branco é o mais adequado. Às vezes, usar um bege claro, um creme, um cinza claro, vai ser melhor para o entorno do que usar o branco. Já na área interna, o branco é ótimo, porque otimizar a iluminação natural. Materiais para construção. Né? Aqui, como a gente tem, e isso para quase todo o Brasil, como a gente tem problema de clima úmido, não interessa muito trabalhar com inércia térmica. No sul do país, já começa a mudar um pouco, mas na maior parte do país, não. Então, se eu tiver que usar um tipo de fechamento, é melhor eu usar bloco cerâmico do que usar bloco de concreto, porque ele tem uma inércia térmica mais baixa. Né? Ele guarda menos calor, ele esquenta menos durante o dia. Parede de concreto é um crime, porque além dela ser fininha e o calor passar rápido, ela ainda esquenta muito. Então, esses prédios feitos com parede pré-moldada de concreto, eles são um crime em termos de eficiência energética. Tá? Se eu tiver, por exemplo, que usar um isolante térmico, o que é melhor? Eu botar o meu isolante térmico por dentro ou por fora da edificação? Eu vou optar por usar o isolante térmico do lado de fora. Por quê? O isolante térmico, ele tem baixa inércia térmica. Então, é melhor ele... Como é que eu vou explicar? Ele vai esquentar, né? Ele reduz aquele calor, tá? Quando chega e reflete um bocado. Quando chega na parede, já chegou uma quantidade de calor muito menor. Se eu deixo a parede esquentar todinha e tem o isolante por dentro, ela fica passando calor do isolante o tempo todo e o isolante vai esquentando e ele perde a função dele. Então, toda vez que vocês forem usar algum tipo de isolante térmico, né, para fachada ou para cobertura, por exemplo, eu tenho uma laje de cobertura e aí esquenta demais, eu quero usar um isolante térmico, coloca por fora. Ele vai ter um efeito muito melhor do que se colocar por dentro, tá? Bom, e aí tem 1000 dispositivos, eu podia ficar falando até a semana que vem,
né? Eu estou só levantando aqui a lebre para a gente poder conversar. E para terminar, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de edificações modernas, né, depois da década de 1970, mas que atentaram para essa questão da arquitetura bioclimática e colocaram alguns dispositivos para que elas fossem energeticamente mais eficientes, né? Então, esse prédio aqui é o prédio do Instituto do Mundo Árabe, ele fica em Paris. Quem fez o projeto dele é um arquiteto chamado Jean Nouvel. Esse prédio, ele é interessantíssimo, né? No hemisfério norte, aquele esquema de o sol bate na fachada norte, eu até esqueci de concluir, e na fachada sul, até a latitude de 23,7, eu ainda tenho, em alguns dias, perto do solstício de verão, o sol batendo. Abaixo da latitude 23,7, eu não tenho sol na fachada sul nunca, tá? Pode fazer ela toda de vidro, que ela não vai pegar sol, não tem problema nenhum. No hemisfério norte é trocado. Então, eu vou ter a minha fachada norte sem receber insolação, acima de 23,7, acima do Trópico de Câncer, né, e recebendo pouca insolação entre o Equador e o Trópico de Câncer, e vou ter a fachada sul recebendo muita radiação solar. Então, o Instituto do Mundo Árabe, o que acontece? O prédio está aqui, o Rio Sena está aqui atrás, tá? Essa fachada daqui, ela recebeu esses elementos que, ó, aqui é por dentro, parece uma renda árabe. Na verdade, isso aí parou de funcionar logo no início, mas a ideia era muito legal. Sabe o diafragma de máquina de fotografia antiga, né? Que ele abre e fecha conforme a exposição da luz. Então, quando tem muita luz, ele vai fechando, à medida que a luz vai saindo, ele vai abrindo. E a ideia era essa, esses painéis, eles são todos diafragmazinhos, ó, esse aqui está mais fechado, esse aqui já estava com defeito, abriu, né? Só que, infelizmente, os diafragmas pararam de funcionar logo que o prédio foi inaugurado, ficou assim, ficou lindíssimo, mas não funcionou, mas de todo jeito, isso daqui já atenua. A fachada de trás, que tem a vista bonita, e que é voltada para norte, né, que lá não recebe insolação nenhuma, ela é toda de vidro. Tá? Então, ele tratou as duas fachadas de maneira diferente, prevendo um tipo de proteção para a fachada sul. Esse daqui é um conjunto de prédios num lugar chamado Hackbridge, perto de Londres, tá? E é conhecido como BEDZ. O Z é um movimento, digamos, que chama de Zero Energy Development, que são empreendimentos de energia zero, né? E eles têm vários conjuntos, têm muitas propostas, e a ideia é fazer prédios completamente sustentáveis, tá? Então, eles colocam placas solares, vão colocar... Isso aqui são aqueles respiradores de telhado que a gente tem muito em fábrica, vocês já repararam aquilo redondo que põe no teto que roda? Como é que aquilo ali funciona? O ar entra, o ar quente sobe, quando o ar quente sobe, tem aqueles elementos por onde o ar consegue sair. Quando o ar vai sair por ali, ele faz rodar a hélice e aí cria um rodamoinho que acaba puxando o resto do ar. Quer dizer, o próprio diferencial térmico faz com que o sistema de exaustão funcione. Isso daqui são exaustores que eles têm nos prédios, tá? Não pode andar carro aqui dentro, eles têm essa coisa da pegada de carbono, é todo controladinho. Esse conjunto, ele foi construído no ano 2000, mais ou menos, tá? Já tem tempo suficiente funcionando para ter sofrido uma revisão. Algumas propostas eles aboliram e começaram a adotar outros procedimentos, né? Fizeram uma avaliação, o que está funcionando, o que não está, e foram modificando. Eles têm insolação nas fachadas, que tem pouca incidência solar, ó, repara aqui, tá vendo? O lado de cá é tudo placa solar, o lado de cá é vidro. Por quê? Porque este lado daqui está voltado para sul,
né, que é a fachada que recebe sol lá. E o lado de cá, que está voltado para norte, é mais envidraçado, porque a incidência solar já não incomoda. Tá? Então, ele é todo pensado nisso, é muito, muito interessante. Se vocês quiserem catar para dar uma olhadinha e ler, vale a pena. Né? Esse aqui é o aeroporto de Kansai, esse é de 1994, do arquiteto Renzo Piano. Ele fica em Osaka, no Japão. A construção dele foi muito interessante, porque eles construíram uma ilha artificial para colocar o aeroporto. Mas, assim, em termos de eficiência energética, o que ele tem de muito interessante? Estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui são como calhas, tá? Então, ele usa isso daqui, ele sopra o ar-condicionado aqui, ó. E o ar-condicionado, esse movimento aqui foi estudado, que é o movimento do deslocamento de ar. Então, ele reduz drasticamente o gasto com arrefecimento usando dispositivos colocados no interior da edificação. Esse prédio aqui é popularmente conhecido como Gherkin Pepino, parece mesmo um. Ele fica em Londres, tá? Deixa eu falar aqui. Ele foi construído em 2003. Ele tem uma série de dispositivos para economia de energia. Segundo os responsáveis pela manutenção do prédio, ele gasta metade da energia que um prédio desse tamanho consumiria, né, graças a esses dispositivos que ele tem. Ele tem uma pele de vidro que é afastada da estrutura principal, então com isso ele cria um colchão de ar aqui para funcionar como isolante térmico. Ele tem, isso aqui, olha, são plantas de diversos pavimentos, os pavimentos são diferentes e ele tem furos, como se fossem shafts, que ligam um pavimento ao outro com o propósito de usar esses espaços como chaminés, para o ar quente subir e gerar, né, uma circulação de ar e, com isso, reduzir o consumo de ar-condicionado. Essas chaminés, elas são limitadas a 6 pavimentos por questões de segurança de incêndio, tá? Senão elas seriam mais altas. E aí, com isso, ele foi criando lotes de 6 pavimentos diferentes com a posição das chaminés variando. Peraí, passou para o outro lado. Esse prédio também fica em Londres, é conhecido como The Shard. Ele também tem uma série, esse é mais moderno, ele é de 2013, também é do Renzo Piano, o mesmo do aeroporto de Kansai, o mesmo arquiteto. Ele tem também a pele de vidro descolada, tem uma série de dispositivos de iluminação e de arrefecimento, né, ar-condicionado, aquecimento, para economizar energia também. Ele foi todo pensado em economia de energia. E aí, aqui no Brasil, a gente tem excelentes exemplos também. Eu peguei 3 exemplos que são até anteriores a esse movimento da arquitetura bioclimática, para mostrar que nem todo mundo construía torre de vidro, já se pensava nesse tipo de coisa. Esse aqui é o prédio do Ministério da Educação, né, o edifício Gustavo Capanema, que fica aqui no Rio, no centro, ali quase no Castelo, na Rua México. O projeto dele ele é de 1947, que ficou pronto. Na verdade, ele foi fruto de um concurso de arquitetura que ocorreu no final da década de 1930. O Gustavo Capanema era o ministro da Educação, por isso que o prédio tem esse nome, né, era o governo de Getúlio Vargas. E aí tem toda uma fofoca do concurso, que quem ganhou não levou, eles foram os segundos colocados, mas a proposta transmitiu uma cara de modernidade que interessava ao governo. Então, o primeiro colocado ganhou o projeto em outro lugar e o Ministério da Educação ficou com esse grupo, que era composto pelo Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, o Afonso Eduardo Ride, que fez o projeto do MAN, o Hernani Freire e o Jorge Moreira, que são os responsáveis pelos prédios da cidade universitária. E eles agregaram ao prédio uma série de dispositivos que já levavam em consideração o clima. Essa fachada daqui é a fachada sul, que não recebe insolação, quer dizer, recebe muito pouca. Ela é toda de vidro. Enquanto a fachada norte, que é essa daqui, ela é toda de brise. Brise são essas proteções que tem na fachada, né, como se fossem umas persianas fixas.
Isso para proteger a fachada norte e aí atrás as janelas abrem. Esse prédio aqui, a ventilação natural funciona tão bem que não dá para ficar com janela aberta porque venta demais. Né? Ele tem pilotis para gerar a ventilação no meio urbano também, para o prédio não funcionar como uma barreira. Ele tem uma série de dispositivos, tem jardins acoplados ao prédio aqui em cima, tem jardim aqui, tem jardim. Os jardins, aliás, são do Burle Marx. O prédio é belíssimo, foi restaurado agora, vale visita. Outro prédio, outro não, na verdade, é um conjunto de prédios, fica em Laranjeiras, é no Parque Guinle. O Parque Guinle era a residência da família Guinle, foi construído na década de 1920, e na década de 1940, a área passou por um processo de urbanização, virou um parque, né, os jardins da mansão. A mansão, hoje em dia, é a casa onde o governador mora. E embaixo tem um parque que é aberto ao público. E aí, quando se urbanizou o parque, fez-se o projeto para que ele fosse ocupado por 6 prédios. Inicialmente, no final da década de 1940, início da década de 1950, foram construídos 3 prédios. Quem fez o projeto foi o Lúcio Costa. Esses prédios aqui, está a foto de um deles, né? Eles têm, essa fachada aqui é a fachada oeste. Então, eles têm, olha aqui o brise vertical que eu falei para vocês, esses brises são móveis para poder virar assim, barrar o sol, né? Ele usa esse elemento aqui que é chamado de cobogó, que é muito característico da arquitetura brasileira, que são peças de cerâmica, para barrar o sol também. Ele faz como se fosse uns muxarabis, aquelas proteções árabes, lembra um pouco aquele elemento do Instituto Mundo Árabe que eu falei para vocês, só que esse é muito anterior. Esse tipo aqui, ó, de proteção de janela é super adequado aqui para o Rio, porque a gente controla a iluminação subindo e descendo, controla a ventilação, né? Ele usou. E esses prédios aqui, quando foram construídos, não era isso que se praticava. Ou a gente tinha aquela construção com aquela carinha neoclássica que lembrava uma construção europeia do início do século XX, ou então a gente tinha as torres de vidro que já estavam começando, vídeo edifício Avenida Central. Aí o pessoal olhou, esses apartamentos são enormes, enormes, são apartamentos assim, de 400 metros quadrados, alguns são triplexes. O prédio tem 5 tipos de plantas diferentes, né? E apesar de serem apartamentos muito grandes e muito bons, ficaram encalhados durante muito tempo, porque as pessoas achavam esse prédio muito esquisito com essas coisas todas. Hoje em dia eles custam muito caro e são muito valorizados. E para terminar, esse exemplo que não é nem bonito, mas eu já visitei esse local e fiquei encantada. Não sei se ainda está assim, eu estive lá há muito tempo, que é a fábrica da Schering, em Jacarepaguá. Ela é projeto do Sérgio Bernardes. Esse projeto é de 1974. O que ele fez? Ele fez uma grande, enorme cobertura quadrada com um buraco no meio. E dentro dessa cobertura ele colocou 3 prédios, um aqui, outro aqui e o outro do lado de cá, e no centro um lago. Tá? E aqui, né, isso aqui foi no início, logo que foi construído, depois cresceram as árvores, virou um grande jardim. Então, o que aconteceu? Ele usou, aí a gente diz, olha só, como assim? Ele usou uma estrutura treliçada e telha metálica em cima. Caramba, telha metálica esquenta muito, não é um bom negócio. Só que ele soltou os prédios, olha aqui, ó, a edificação é completamente solta dos prédios. Então, você tem um colchão de ar por onde o vento circula, o vento entra e sai por cima das edificações, e eu tenho esse lago, que além de servir para captar a água da chuva, que é reaproveitada, ele serve para climatizar o ambiente, foi o que eu falei, laguinho de 2x2 não serve, só que esse lago é um lago de 50x50, para essas dimensões que tem o conjunto todo, ele funciona super bem, ele ajuda muito a refrescar, conjugado com a vegetação do jardim aqui em volta. Então, assim, a gente diz, os prédios, isso daqui são painéis, são fininhos, mas eles não pegam sol, né? Até pega aqui um pouco, mas não é aquela insolação direta, ele não fica exposto. Então, eu posso ter uma parede mais leve, que não tem problema, né? O nosso prédio na UERJ, que é de painel de concreto também. Aquilo ali é um inferno quando esquenta, é muito ruim.
Agora, se ele até tem para fora da janela, se vocês olharem, tem aqueles elementos, a janela fica um pouquinho recuada, mas é uma massa muito grande, aquele prédio esquenta muito. Esse daqui, a proporção entre o conjunto e os prédios em si é muito menor que a da UERJ, ele é espalhado, ele tem um partido horizontal, e com isso eu consigo um desempenho térmico melhor. Então, assim, concluindo, né, a gente pode lançar mão de uma série de opções de projeto, tanto de materiais, quanto de sistemas construtivos, quanto de cores, quanto do projeto em si, posição de edificação, das aberturas, para com isso eu fazer com que a minha edificação, quando ela receber qualquer outro dispositivo para que ela seja energeticamente eficiente e para que ela interfira o mínimo possível no meio ambiente, ela já vai estar colaborando. Se a casca estiver certa, qualquer outra coisa vai funcionar. Se eu tiver uma casca errada, a minha edificação jamais vai ser uma edificação energeticamente eficiente, jamais vai ser uma edificação sustentável e que vai conversar, digamos assim, de uma maneira agradável com o ambiente que está em volta. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta... Oi, Maria, foi muito boa a palestra. Eu acho esse assunto essencial, né? Porque, por experiência própria, né? O primeiro apartamento que eu morei, depois de casada, foi um apartamento de família, então ele era um apartamento que batia aquele sol da tarde e do teto, né? Então, na hora de dormir à noite, era complicadíssimo, né? Era a diferença da conta de luz no verão e no inverno era 3, 4 vezes, isso a gente poupando muito. E isso que você mostrou do sol, da posição, eu lembro que quando a gente mudou, a gente procurou uns aplicativos que ensinavam isso, você posicionar no apartamento e ver onde é que está vindo a luz do sol, porque eu falei, não, gente, não tem como de novo a gente ficar nesse calor do verão, e faz muita diferença, realmente. Atualmente aqui o apartamento, como você falou, né, o quarto, né, recebe o sol da manhã, de manhã realmente é quente, né? Mas ao longo do dia vai esfriando e aí à noite fica uma coisa dentro do padrão do Rio de Janeiro, né? Fica algo possível, né? De dormir, né? E até para quando você for escolher um apartamento, né? Eu contava sempre nas minhas aulas da minha irmã, que tinha um apartamento em São Paulo, era naqueles prédios que fazem assim, escadinha, eles vão afinando e alguns pavimentos têm tipo um terracinho. Ela toda feliz da vida comprou um terraço, vou botar uma piscina, vou não sei o que e tal. O terraço dela era virado para sul. Não pegava um raio de sol o ano inteiro. A piscina dela, foi para conta, porque simplesmente não ia adiantar ela botar piscina nenhuma ali, porque ele era completamente sombreado. Então, assim, é importante a gente ver isso, e tanto como usuário, né, até escolher lugar no ônibus. Se a gente entende de onde vem o sol, onde é que vai bater, você já pensa, se você, às vezes, uma janela não vai valer muito a pena, não, porque vai pegar sol, a janela não pega no meio. Em outra estação, pega sol no banco todo. A gente vai observando esse tipo de coisa e
assim, são observações pequenas, é aquela coisa da volta ao passado mesmo. Antigamente, as coisas funcionavam talvez melhor, porque as pessoas tinham menos pressa e conseguiam se conectar melhor com o meio ambiente. Hoje em dia é tudo pronto, tudo tem que ser rápido, tudo tem que fazer conta, ver quanto que custa, e você, às vezes, o barato que vai ser agora, o pouco que você está custando, que você está gastando, você vai acabar gastando lá na frente, para poder compensar esses defeitos, entre aspas, que vem acontecendo, né? Não, você mostrou muito bem ali essa diferença da gente aqui no hemisfério sul para quem está no hemisfério norte, né? Eu tenho um cunhado que mora em Portugal e está escolhendo um terreno para construir casa, e aí ele começou a falar umas características, e aí a gente aqui em casa falou, não, mas procura ver o sol da manhã está onde? Aí ele, não, peraí, aqui é diferente, aqui a gente tem que ver o vento, porque senão fica muito frio, e aí realmente já é outro projeto, é outra coisa. E lá é seco, não é úmido, então é diferente também, não é só a temperatura, a umidade lá é diferente. Então lá, Portugal, as casinhas características, né? Tem uma cidade linda que chama Óbidos, que é toda branquinha, as casinhas parecem casas gregas, as casas gregas também, elas são todas aglutinadas com as janelas pequenininhas. Por quê? Porque o clima é seco, você precisa trabalhar com inércia térmica, você não pode ter ventilação demais, porque senão acaba atrapalhando em vez de ajudar. Isso é um assunto essencial, porque faz muita diferença, né? No dia a dia, né, de quem vai morar, faz muita diferença. Eu tenho uma pergunta aqui no WhatsApp. Você falou, era até uma coisa que eu ia perguntar, a questão da UERJ, né? Se você acha que hoje poderia ser feito alguma coisa no prédio para melhorar. A minha sala, que é ali do lado do bloco A, é do outro lado, é um sol, um calor aquele lado de lá. Eu não sei se tem alguma coisa que poderia ser feita ali para melhorar. A UERJ é muito complicada, né? Porque o prédio, eu não sei nem se ele tem algum tipo de proteção em termos de patrimônio, tá? Então, se tiver, já complica. Agora, o partido dele, né? O partido que a gente chama é aquele primeiro caminho que a gente toma para construir. Ele é muito ingrato, porque ele... Assim, você tem aqueles blocões de concreto fechados, eles esquentam muito. É muito difícil. Aí o que o pessoal faz? As janelas que são para o oeste, bota aquele insufilme roxo horroroso, né? Talvez, se fosse assim, um retrofit geral, vamos colocar brise por fora das janelas, se fosse possível, em vez dele ser aquele cinza, ser uma cor mais clara, né? Talvez melhorasse um pouco. Ele tem, lá embaixo, os jardins são maravilhosos, né? Tem um laguinho, Jardim do Volemax, eu acho que é o ponto alto da UERJ, é o jardim. Mas aquele prédio ali para dar jeito é muito complicado. Assim, realmente, sem mexer substancialmente no prédio, eu acho muito difícil a gente conseguir dar jeito naquilo. Também acho, é complicado, né? A estrutura ali. Quer ver uma coisa que tem? As janelas das salas de aula, elas são janelas de guilhotina. Tá? A janela de guilhotina é um tipo de esquadria que a gente pode trabalhar com ventilação seletiva nela. Porque se eu, em vez de subir todo ou abaixar todo, eu colocar as duas folhas no meio, criando uma abertura embaixo e outra em cima, eu estou, de certa forma, abrindo possibilidade para uma ventilação cruzada, que o ar frio vai entrar por baixo, o ar quente sobe, né, vai querer sair pela parte de cima, e aí a mesma coisa do exaustor de fábrica que eu falei, ele acaba gerando uma circulação de ar. Só que as esquadrias, elas não têm contrapeso, e não tem como a gente parar elas no meio, ou sobe ou desce, então não adianta nada você ter uma esquadria que até poderia funcionar sem ela funcionar, quando abre, né, porque algumas eles fecharam de um jeito que a gente não abre mais. Verdade. Vou passar aqui para a Monique, que ela também tem uma pergunta. Monique? Oi, na verdade eu tenho 3, vou fazer uma agora e depois a gente vai vendo.
Aproveitando o gancho da própria apresentação da Cristina, que falou do autódromo, a questão de uma possível aprovação dessa mudança dessa área, como é que ficariam as construções em volta para se adequar se tivessem sido construídas com todo o controle, né, o cuidado em relação a isso? Ai, Monique, olha só, essa história Sim, tá uma né? Tô tragédia. Eu falando não sim, sei, né? Porque a gente sabe que o sim é um bem provável aí. eu não sei se vocês viram, se não me engano, 40% da área, ela já é destinada, dessa área toda que vai ser desmatada e que vão fazer o autódromo, já tem gente de olho em construir, tá? Então, já vai ser destinada a prédios. E aí, assim, tá, eu sou cética, mas eu não consigo acreditar que vão querer fazer uma arquitetura boa. Já disseram, vai ser para minha casa, minha vida. Até porque é o que o mercado vai dar lá, entendeu? Ninguém vai construir prédio de alto luxo ali. Vamos ir com o pé no chão, que o que o mercado demanda lá é um tipo de construção mais simples. E construção mais simples aqui, infelizmente, significa porcaria. Mal construído, construído com material barato, nem sempre o material mais adequado. Então, eu duvido que essas construções elas venham a ter uma grande qualidade em termos de arquitetura, né? Tanto qualidade de arquitetura em termos visuais, como qualidade em termos de qualidade mesmo da edificação, bons materiais, bem construído, etc. A gente está num momento muito complicado na cidade, perto de eleição fica difícil, até conversei com a minha turma de GESOC, está com essa história do autódromo, tem o projeto de lei 174 também, que graças a Deus o Chu Crivella ainda não sancionou e estou rezando para ele ser iluminado por um ser divino e voltar atrás em tudo que ele propôs, porque eles estão propondo uma série de alterações para a cidade, aí não é só o Medanha, que simplesmente descartam qualquer respeito ao entorno, ao meio ambiente, subir prédio, é especulação pura. E a gente está muito mal parado indo no ritmo que vai. A minha segunda pergunta era justamente sobre essa lei que saiu agora até com um nome bonitinho, né, de lei do puxadinho, né, para tentar deixar mais ruim ainda do que já para essa questão do conforto ambiental também, né, porque você acaba permitindo uma série de alterações em prédios que já eram construídos e que vão ser extremamente prejudicados também, né. Essa história do puxadinho não é a primeira vez que acontece, né? De tempos em tempos, toda vez que a prefeitura precisa arrecadar, ela abre, antigamente chamava mais-valia. Então, assim, você não pode construir não, tá? Mas tudo bem, se você pagar, eu quero teu galho e deixo. E aí abre exceção para uma série de situações. Aí ela começou com a história do pessoal querer fechar a varanda, né? Tinha varanda, aí a varanda na hora de você fazer os shows de área total edificada e tal, ela não contava. Então, o pessoal botava tanto porque era comercial ter uma varanda no prédio, quanto era uma área a mais que você vendia sem ela oficialmente contar. Tá ótimo. Aí o pessoal começou a fechar a varanda, não podia, não sei o que, aí a prefeitura abriu. É o cara que tinha cobertura, que não tinha mais limite de ATE, quer dizer, não tinha mais dentro da quantidade de área construída que ele podia naquele terreno, ele já estava estrado, aí ele fazia cobertura e legalizava a cobertura ilegal. Ele construía mais alto do que ele podia e aí legalizava. Só que o da agora, assim, desde a última edição dos puxadinhos, a coisa ficou pior, porque antigamente você legalizava uma coisa que tinha sido construída de uma forma ilegal. Passou-se a legalizar a intenção de construir ilegalmente, que passou a ser o mais valerá. Então, assim, olha, eu sei que no meu prédio eu não posso construir um sexto andar, mas eu vou lá, aprovo o sexto andar sem nem ter construído, e aí depois eu construo quando eu tiver vontade. E esse agora está pior ainda, porque antigamente eles diziam assim, podia botar mais um pavimento, podia fechar uma varanda. Agora eles criaram um instrumento chamado gabarito médio, a coisa mais louca, assim. Eu tenho aqui meu prédio, tem 5 andares, ótimo. Aí eu vou procurar qual é a edificação
mais alta num raio de 200 metros. Ah, tem uma de 12. Beleza, 5 mais 12, 17, tiro a média, né, dá 8, arredondando para baixo. Então, eu passo a poder construir 8 pavimentos, sendo que eu só podia 5, porque é o gabarito médio da minha área. Olha que legal. E assim, quando esses índices são estabelecidos, eles são estabelecidos em função do meio ambiente, em função da infraestrutura da cidade, né, infraestrutura de transportes, de esgoto, de luz, tudo. Então, eu posso ou não posso adensar algumas áreas devido a uma série de parâmetros. Quando eu libero tudo, eu simplesmente estou atropelando esses parâmetros. Não existe mais planejamento urbano. E é isso que está acontecendo. É muito complicado e muito triste. Passou-se tudo naquela correria, e eu não sei se é por causa da pressão, não sei o que mais que está acontecendo. O fato é que, graças a Deus, até o momento, o Crivella ainda não funcionou. Espero que ele volte atrás. Não só eu, né? Eu acho que muita gente. O que eu acompanhei é que, na verdade, as pessoas que entendem não aprovariam, mas foi aprovado de uma maneira totalmente à revelia de vários relatórios dizendo que não deveria ser feito, né? Sim, tem muitas forças ocultas por trás. E aí a última, falando um pouquinho dessas certificações ambientais, que de alguns anos para cá, alguns prédios novos do Rio de Janeiro acabaram sendo construídos, mas dando um foco talvez em uma, que é uma etiquetagem, que é o Procel Edifica, que o Procel Edifica ele foca no conforto ambiental e na eficiência energética dos prédios, né? Ele tem toda essa análise da Sim. posição da sombra, dos brises, todas essas questões. Você acha que com isso, apesar do Procel Edifica deveria ser obrigatório para os prédios públicos, e até hoje não saiu isso, que deveria ser mais utilizado, pode ter contribuído positivamente na questão do conforto ambiental das construções, ou você acha que ainda a gente não vê essa melhora nessas construções hoje do Rio? Olha, não são todas. Assim, tem a questão da especulação e tem a questão, às vezes, da redução de custos. Né? A especulação no sentido de qual é a minha demanda, qual é a cara de prédio que vende. Né? E muitas vezes, quando a gente tem que fazer com que esse prédio seja mais adequado ao entorno e ao clima, a gente não consegue aquela cara que quem está vendendo gostaria de ter para o seu prédio. Né? De toda forma, é uma iniciativa extremamente louvável. Tem que ver também, porque foi aquilo que eu falei, muitas vezes as pessoas ouvem o galo cantar, então, olha, eu vou colocar brise, eu vou, sei lá, não vou usar vidro, vou usar cores claras, só que usa as cores e usa os dispositivos no lugar errado, aí não adianta nada. Então, tem que saber o que usar e como usar. Agora, a partir do momento que a pessoa, pelo menos, tem a boa intenção de já tentar usar alguma coisa, mostra que ela está pensando. Eu acho que é um acordar lento, mas que o mundo inteiro está começando a se tocar disso e vendo que a gente tem que começar a pensar de um jeito diferente, porque senão não vai dar certo. E, inclusive, adaptar as edificações já existentes. Né? Porque as grandes cidades, elas estão consolidadas, a gente não vai botar tudo abaixo para fazer novo. Então, tem o que a gente chama de retrofit, que é aquela mudança de cara do prédio, assim, quase que muda de personalidade, né? Uma reforma geral com adaptação para um novo uso, e a gente pode buscar nesses retrofits fazer com que as edificações elas fiquem mais adequadas ao entorno delas, e com isso a gente tem a redução de gasto de energia. Ok, agradecer aqui mais uma vez pela participação. A palestra sempre é muito boa, trazer esses assuntos diferentes, né, pra gente diferente que deveria estar, na verdade, no nosso contexto, né, a gente que muitas vezes o engenheiro acha que não tem a ver, mas deveria ter. Voltar a palavra para a Fernanda, então. Oi. Eu já continuando a ter aqui um pouquinho de tempo, recebi uma pergunta aqui, se pudesse falar um pouquinho mais sobre essa parte desses elementos, né, que você estava falando, que podem ser utilizados, né, nessa eficiência energética, assim, esses elementos
uma relação assim, de custo-benefício, né? Você poderia falar um pouco mais sobre esses Tá. elementos. Olha só, alguns são, como eu falei, escolher uma cor correta é uma coisa simples e barata, né? Colocar um brise numa janela já é uma coisa mais cara. Mas é uma coisa que pode me trazer uma economia de energia muito boa, né? E aí é questão de, hoje em dia até já existem alguns softwares que conseguem estimar, né, qual seria essa economia. Agora, assim, a gente não é pensar só na implantação do dispositivo, a gente tem que pensar na manutenção. Então, vou dar exemplo aqui. Eu fiz faculdade na Universidade de Santa Úrsula. E o prédio da arquitetura, ele ficava em cima do morro, era um prédio sinuoso, assim, tipo cobra, acompanhando a curvatura do morro. E aí, nas duas pontas do prédio, tinha o que a gente chamava os ateliês, que eram as aulas onde a gente tinha aula de projeto, que eram salões enormes, com umas mesas no meio, que a gente botava o papel em cima e saía desenhando. Um desses ateliês, ele tinha uma parede que dava para o morro, ele era todo de brises móveis, né? Porque ele pegava sol da manhã, então a ideia é que a gente fosse rodando esses brises de acordo com a época do ano e com isso fosse barrando a insolação direta. Os brises viviam quebrando, não adiantava nada ter. Então, assim, às vezes eu coloco até... Vale a pena o gasto inicial, mas eu tenho que pensar também na manutenção. Quando é um prédio corporativo, aí a manutenção vai para o dono do prédio. Agora, quando eu estou fazendo um prédio de apartamentos ou de salas individuais que eu vou vender, aí a manutenção fica com as pessoas. No centro da cidade também, em frente ao edifício Avenida Central, tem ali o edifício Marquês do Herval, né? Não sei se vocês sabem qual é que tem a livraria Leonardo da Vinci, acho que tinha, né, que ela ia fechar no subsolo, tem uma rampa assim que desce linda, e o Marquês do Herval, a fachada que dava para Rio Branco, ela era toda de brises, os brises foram todos arrancados, porque gerava manutenção e as pessoas não queriam manter. Então, é difícil essa medida, né? Se eu tivesse que dar alguma dica para alguém, tá, vamos botar um brise, vamos botar um light shelf. Um light shelf é como se fosse uma marquise que fica no meio da janela. Para que ela serve? A luz bate nela, ela é clara por cima, reflete, joga no teto do lado de dentro, aí ela faz assim, ó, vamos ver, né? Aí, quando joga no teto, ela bate no teto no ângulo tal que ela vai ser amplificada. Essa luminosidade vai ser jogada mais para dentro, e aí, com isso, eu consigo ter cômodos maiores, que aproveitem mais a iluminação direta do que só o que vem pela janela. Isso é um elemento fixo. Então, eu vou gastar um pouco mais agora para implantar, mas é mais fácil de manter. Agora, eu tenho que lembrar que tudo tem manutenção. Se eu deixar ficar tudo sujo de poeira em cima, ele não vai mais funcionar. Então, assim, eu posso agregar uma série de dispositivos, mas qualquer um deles vai gerar manutenção. Então, os fixos vão gerar uma manutenção menor, eu acho que é mais negócio. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma situação, você falou dos prédios comerciais, né? Na empresa onde eu trabalhava antes, e eu já escutei outras histórias também, que é a questão do ar-condicionado, né? Porque aquele ar-condicionado de teto, onde as paletas estão posicionadas, né? Aquelas pessoas para onde estão direcionadas, elas ficam congelando, né? Enquanto que as outras que estão mais espalhadas já estão assim, com uma temperatura mais confortável. E eu lembro a desavença no setor, e eu lembro que meu pai dizia que também no trabalho dele era assim, meu marido também fala que no trabalho dele era assim, É complicado, assim, até para dormir, né? Tem muito casal que briga, porque fica em cima de um e não fica em cima do outro. Não, mas as aletas no teto são tão ruins quanto as aletas no chão, né? Porque Sim.
Eu trabalhei também no prédio aquele da Rua do Senado, da Petrobras, que a gente chamava carinhosamente de elefante branco, porque ele está dentro dessas coisas que nasceram enormes num lugar que não tem prédios grandes em volta, né? E aí ele é certificado, por certificação de casca, só que os andares de cima ficavam quentes demais, porque batiam o sol o dia todo. E aí o ar-condicionado, para atender esses andares, eles tinham que ficar muito gelados. E quem trabalhava no andar mais de baixo, que eu trabalhava mais no de baixo, a gente congelava. No final, eu lembro que a gente já estava levando touca, gorro, cachecol, e aí só que as aletas eram no chão. Aí o que a gente fazia? De tempos em tempos, quando a gente via que o segurança não tinha passado, a gente fechava as aletas com papel por dentro dos projetos antigos. E aí depois o pessoal da segurança via e tirava aquele papel, porque a gente não aguentava do frio, né? Em contrapartida, quando a gente ia para a Universidade Petrobras, que ficava mais perto ali da região, onde fica a parte de segurança agora do Rio, né? Eles têm os brises, tem todo um pensamento, então as salas eram melhores, as que eram voltadas para a janela. Só que o prédio não foi projetado para ter tantas salas de aula. Então as salas de aula que eram no centro, que não estavam na janela, era insuportável, ou porque era quente demais ou porque era frio demais. Né? Então acabava que tinha várias dessas coisas, né? Realmente é um equilíbrio difícil, não é fácil não, né? A gente falando aqui parece que tudo é lindo e é fácil. Não, não é. Mas a ideia é tentar buscar um equilíbrio e buscar com que fique bom para tudo, né? Ar-condicionado é muito difícil, é um consumo muito grande de energia, né? Esses prédios que eu mostrei em Londres, eles têm sistemas que na verdade, entre o pavimento e a pele de vidro, você tem uma circulação de ar ali. Então, fica uma coisa mais natural, digamos, não fica aquela coisa soprando em cima de você, né? Fica melhor. É um assunto... Esse assunto, se a gente ainda colocar junto a parte do som, né? Ainda tem também essa parte Sim. Do conforto, né? Também foi uma coisa que me lembrou durante a palestra, também que a gente foi procurar um apartamento que era maravilhoso, sol da manhã, varanda ótimo, e aí a gente está conversando e a gente está percebendo que a gente está meio que gritando um com o outro, e eu falei assim, gente, mas por que a gente está gritando? Aí a gente percebeu que tinha uma padaria do lado, fazia um barulho, e assim... É complicado, né? Você às vezes está comprando uma planta, não sabe, e eu acho que era bem aquele andar assim, que eu acho que vinha certinho o barulho, e eu acho que morar naquele apartamento seria muito complicado. O estudo do conforto ambiental, ele reúne conforto térmico, conforto lumínico, né? O conforto acústico e um conforto que eles chamam de conforto olfativo, que é o que tem a ver com poluição. O problema do conforto sonoro é que ele normalmente bate com o térmico, porque assim, para você ter um isolamento sonoro, você tem que fechar. E aí, para a gente aqui é muito complicado, né? Então, é aquele negócio, a gente está eternamente se equilibrando. É custo-benefício. E não tem receita de bolo. Cada situação vai exigir uma tomada de decisão diferente. Não tem jeito. É um assunto para horas mesmo de conversa. Olha só, para quem tiver curiosidade de olhar mais, tem um livrinho na internet que chama, se não me engano, Eficiência Energética na Arquitetura. Da Universidade Federal de Santa Catarina, se não me engano, acho que é Lambert o nome do quem fez é o Laboratório de Eficiência Energética. Isso. É um PDF que todo mundo baixa, é muito legal, ele dá muitas dicas, inclusive desses dispositivos que eu estou falando, e quem se interessou pela trajetória do Sol explica tudo. Aquele diagrama solar eu até peguei deles, né? Ele explica a trajetória do Sol, ele explica a ventilação, é muito legal. E tem muita coisa que vocês podem ler, e mais legal, assim, aí meu lado arquiteta que fala,
Eu acho que um defeito dos engenheiros é que eles, às vezes, são pouco curiosos para as novidades. Então, vai olhar prédio novo que construíram, vai ver os dispositivos que eles lançaram mão, né? Ver como é que eles estão fazendo as coisas. Gente, é tanta coisa bacana que está sendo feita agora, e às vezes aqui no quintal da gente, né? Ali em Botafogo, a Casa Firjan, que era da família Guinle também, que eles reformaram. Na Casa Firjan, eles usaram uma série de elementos, usaram brises, procuraram abrir as fachadas com vidro para a direção certa, fizeram uma porção de coisa que ficou legal e que funcionou. Então, tem muita coisa. Aqui no Rio a gente anda, a arquitetura moderna brasileira, ela quase toda foi pensada em integrar o edifício ao meio ambiente. A gente tem excelentes exemplos aqui. E pega na internet, vai olhar os prédios novos que estão sendo construídos, quais são as tecnologias, quais são os materiais. Isso aí enriquece, abre muito a cabeça da gente, porque às vezes a gente está procurando uma solução para alguma coisa, não sabe como é que sai daquele impasse, e às vezes não é copiar, mas às vezes você viu que o problema conseguiu ser resolvido numa determinada direção, você usando aquele raciocínio, você acaba resolvendo o seu. Então é muito bom ver coisa nova. E fora o quê, faz bem para a alma, né? Assim, a novidade nunca faz mal a ninguém. Então, catem coisas diferentes, vejam prédios novos, vejam novas maneiras de construir que hoje em dia cada vez acontece mais rápido. Para vocês que dão estrutura, né? As novas propostas, os novos partidos estruturais que eles estão tomando, muitas vezes porque teve uma proposta vinda da arquitetura que fez com que os engenheiros tivessem que dar um jeito para poder botar aquilo em pé, e muitas vezes foram novas técnicas que abriram caminhos para se construir de uma maneira diferente. Vale a pena olhar, tem muita coisa boa sendo feita e a gente não pode ficar dentro da concha, não, tem que olhar para fora. É isso mesmo. Monique, você tem mais alguma pergunta? Não, tenho não. Então, tá bom. Gostaria de agradecer novamente. Foi muito boa a palestra. Foi ótima, muito boa. E então vamos finalizar aqui. Agradecer e dar uma boa noite a todos. Eu que agradeço a vocês, agradeço a todos os que vieram assistir, desde os meus ex-alunos, que eu estou com saudade de todo mundo, agora a gente não encontra nem mais no corredor, é uma tristeza. Acho que o pior da aula remota é a gente não poder encontrar com as pessoas e jogar um pouquinho de conversa fora, né? Eu sinto saudade disso, eu falo pelos cotovelos, mas beijo para todos, obrigado pelo convite de vocês duas e obrigado por vocês terem vindo, meninas. Obrigada, Cristiana. Tchau. Obrigada. Boa noite a todos.